Há um pouco de Tom Ripley em todos nós. Somos vulneráveis e esquisitos e cometemos erros. E também temos meio que uma escuridão e uma ferocidade dentro de nós. Andrew Scott. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, aqui é a Domênica Mendes e esse é mais um episódio do podcast Perdidos na Estante, o episódio 294. Eu não acredito, a gente tá chegando na edição número 300, Amanda Barreiro. E agora, o que a gente faz? E agora a gente... Bom, por enquanto a gente continua, né, amiga? A gente tem que gravar esse episódio aqui. Pelo menos isso, né? Pra gente poder pensar no 295, a gente tem que sair do 294. Tá certo, tá certo. É isso aí, de cada vez. Maravilhosa, maravilhosa. Bem, vocês estão vendo que estou aqui, eu e a Amandinha, e hoje a gente vai falar de uma série que foi indicação de quem? Da Amandinha. De novo, de novo, ela fez isso. Tô terrível. Nossa, tá insuportável, gente. 2024 a Amanda tá insuportável. Ela escolhe as coisas, aí eu assisto, às vezes eu não assisto. Às vezes eu tento, às vezes eu falho, às vezes eu gosto, ela odeia, às vezes ela ama e eu falo, sabe? E assim vai, mas esse é mais um episódio feito pra você na medida com as suas duas hosts favoritas, né, Amandinha? É isso. Pensado inclusive porque ele teve aí em alta, pelo menos em um nicho aí do público que gosta desse tipo de história de vilões, né? Vilões protagonistas. Sim, a gente não pode ver um vilão que a gente vai lá já amar. Entendeu? É assim que funciona. E tá tudo bem, gente. A arte é esse espaço pra isso mesmo, mas sem mistérios. Hoje a gente vai falar sobre a série Ripley, que tá lá na Netflix. Mas antes, Amandinha, você sabe, bora dar uns beijos. Quero. E aí, Amandinha, quem que você já vai chegar assim, ó, beijando hoje? Eu vou mandar um beijo hoje pra Fernanda Cortez, que deixou mas na verdade 2 comentários lá no nosso episódio do Iluminado, que foi o 292. E eu digo 2 comentários porque a Fernanda, inclusive, se corrigiu. Ela falou assim, olá meninas, parabéns pelo episódio. E logo em seguida, ops. Apertei pra enviar antes de escrever tudo. Mas tudo bem, tá valendo. E aí ela falou assim, que o episódio tava muito bom e que ela concordou com tudo que a gente falou e que também se irrita com a escrita do Kubrick, né, pela personagem Wendy, fora saber de todo o terror psicológico que a atriz passou na gravação do filme. E que ela também sempre teve medo do Jack Nicholson. Aí, Domênica, mais uma com medo do Jack Nicholson. É difícil, então, gente. Um beijo pra você também, Fernanda, já que você nos deixou um beijo, estou aqui retribuindo. E obrigada pelo comentário. Ai, Fer, beijo. E eu acho que eu não falei no episódio sobre Iluminado, Amandinha, mas eu me lembro quando eu era adolescente, e eu gosto muito de comédias românticas também, você sabe disso, a nossa audiência sabe disso. E aí teve um ano que saiu um filme maravilhoso que tinha a Diane Keaton, o Keanu Reeves. Casa comigo, Keanu Reeves, você é maravilhoso. Um dos poucos, né, que sobrou em Hollywood que é um cara legal até hoje, né? E com o Jack Nicholson, que é o Alguém Tem Que Ceder. Mulher, eu fui assistir. E eu fiquei o filme inteiro, cada vez que o Jack Nicholson aparecia na tela, eu falava, tá tudo bem, ele é um cara legal. Esse é o trabalho dele, tá tudo bem. São personagens, sabe? Tipo, confia nele, confia. Eu nunca tive isso não, sabe? Mas eu acho muito engraçado. Eu também não comentei isso no episódio, não. Minha querida vovó, a minha avó tinha um lance, assim, de medo também com o Anthony Hopkins, por causa do Silêncio dos Inocentes. Justo. São os dois, né? O Jack Nicholson por causa da Hopkins voz. Aparecia na tela e ela falava assim, ai, lá vem o comedor de nariz. Esse homem come gente, sim, eu tenho certeza.
Não, maravilhoso, cara, maravilhoso. Inclusive, o Anthony Hopkins, ele é também, né, esse personagem... Esse personagem não, na verdade, ele é esse ator que ele entrou tão bem num papel que você olha pra carinha dele depois de assistir Os Silêncios Inocentes, te dá um frio na espinha, né? Porque o cara é muito bom, sabe? Isso só mostra que eles fizeram bem o papel deles, né? Sim, sim. O Jack Nicholson, pra mim, é o que eu falei pra você, é o problema, tá? Com muitas aspas, assim, o gatilho, né, dessa coisa, dessa tensão que eu sinto, é a voz. Que ele tem uma voz muito poderosa, né, que enche o ambiente. O Anthony Hopkins é a questão do Hannibal também, que dá o certo, né? E agora tem vários filmes que ele tá fazendo e que ele tá brilhando, né? Ele já tá um senhorzinho já e cada vez mais fofinho. Ai, maravilhoso. E como o talento desse homem também consegue se manter num padrão elevadíssimo, né? Nossa, não, é absurdo, assim, chega até a ser... um esculacho, sabe? Um esculacho. Nossa, total. Né? Assim como a gente também, já que a gente falou de Hannibal, a gente tem o Mads Mikkelsen, que, assim, é o cara mais sexy, né? Que come gente, entendeu? E, tipo, é isso, né? Eles marcam. Péssimo, amiga. Mas cara, ele marcou também como a versão do Hannibal na série. Mas o Hannibal é um assunto para um outro episódio, que será gravado em breve. Comentei quando eu gravei sobre Os Silêncios Inocentes que eu ia trazer Yasmine de volta. Gente, esse episódio vai existir, tá aproveitando aqui esse gancho, mas ele ainda tá em pré-produção, porque eu não consegui ler o livro, né, reler. Eu li ele quando eu era adolescente, mas eu não terminei ainda de ler, não consegui passar na biblioteca pra pegar, enfim, então aguardem que até o final de 2024, espero que dê tempo de gravar, porque eu já olhei que a gente tá em junho, né, então talvez não dê tempo. Amiga, tá brabo. Tá brabo, tá rápido, mas, por falar em rápido, toda semana eu tô aqui agradecendo as pessoas que estão ouvindo a gente no Spotify e dando estrelinhas e assinando o feed. E, Amandinha, chegamos a 117 avaliações no Spotify, uhul! Caraca! Cara, eu tô muito feliz. Vem cá, falando no Spotify, você não vai dar teu beijo, não? Vou. Primeiro eu vou beijar cada uma das 117 pessoas que avaliaram Perdidos na Estante. Vai demorar muito. Não, tô mandando assim, gente, ó, é um beijo e vocês dividem. Brincadeira, tem um beijo pra cada um. Do jeito que vocês quiserem esse beijo, tá tudo certo. Fica o convite aqui pra mais pessoas seguirem a gente no Spotify e avaliarem, porque isso ajuda muito que o podcast chegue para mais pessoas, né, que o ranqueamento dele na distribuição do algoritmo melhore. Lembrando também que estamos no YouTube agora e no YouTube Music, e lá também é um lugar pra você deixar comentários. E, gente, quando eu falo no YouTube, só tem o áudio, porque nós somos um podcast de áudio, então é uma forma de você nos ouvir. E lá no Spotify, todo mundo sabe que tem a caixinha de perguntas, que fica com a perguntinha padrão que você achou desse episódio. E no episódio 291, veio o Hugo, que é um ouvinte nosso, e deixou uma mensagem falando que o episódio foi excelente, que ele é fã do nosso programa e mandando um beijo de Portugal. Então, Hugo, um beijo do Brasil pra você. Que bom ter você aqui com a gente. Internacional, cara. Nossa, muito internacional, amiga. Vários continentes, assim. Vamos ensinar o Hugo a falar um monte de palavrão em português do Brasil. Porque essa é a nossa missão, né? Esse é o nosso objetivo como brasileiros. Exatamente. Temos que cumprir nosso papel. Exatamente. Vai aprender agora o português do Brasil, ó, cheio de gíria, cheio de coisa. Trazer mais gente de outros lugares, Hugo. Pra você começar a ouvir umas palavras diferentonas aí, que nem a gente direito às vezes sabe. A gente fala, o que você falou? Tem muito disso aqui, é muito bom. E eu também quero deixar um beijo, Amandinha, pra pessoa maravilhosa que cuida do perfil Podosfera BR, que fica nas redes sociais. Eles estão lá, né? O perfil está lá no Blue Sky, tá, se eu não me engano, no X, mas eu não tenho certeza, no X, o antigo Twitter, e tá também no Instagram. Então, você que gosta de podcast, pode seguir aí Podosfera BR. E pra você, pessoa maravilhosa e misteriosa que está por trás desse perfil, que eu não sei quem é, talvez eu te conheça, mas eu não sei quem você é, um beijo, parabéns pelo trabalho e obrigada por divulgar também o Perdidos na Estante. A gente fica muito, muito, muito feliz. Armandinha, já beijei todo mundo. Já foi, ó, 119 beijos. Um beijo amiga, pra você também, amiga. Entendeu? Ó, 120 beijos agora, amiga. Mandei um beijo pra você também. Um beijo bora. pra você também, amiga. Obrigada. E bora, eu quero mandar então também um beijo pro Andrew Scott, porque a gente precisa falar dele, vamos. Pelo amor de Deus, eu quero falar desse homem. Gente, eu não tenho nem como responder uma coisa dessa. Quero mandar também um beijo para o Igor Santos.
para o Andrew Scott, ok, né? Conhecido como o padre mais sexy de todos os tempos. Assistam Fleabag, por favor, assistam Fleabag. Adoro, né? Eu te amo. Vai passar. É isso. Cara, sou eu na vida. Essa foi a única cena que eu não sabia se eu era ela ou ele, te juro. Te juro. Mas enfim, bora pro episódio. O Talentoso Ripley, de 1955, é o primeiro de uma série de 5 romances psicológicos, escritos por Patricia Highsmith, que narram os feitos do icônico personagem Tom Ripley. A autora publicou esses romances entre 1955 e 1991, sendo a ordem de lançamento composta de O Talentoso Ripley, Ripley Subterrâneo, O Jogo de Ripley, O Garoto que Seguiu Ripley, e Em Águas Profundas. É em O Talentoso Ripley que ele destaca-se como um protagonista disfuncional, notado por suas habilidades de falsário, ao quais emprega como forma de sustentar. De pequenos delitos, fraudes e o assédio que acompanha suas atividades ilícitas, Ripley se vê em uma situação grandiosa, uma inesperada viagem para a Itália para convencer um jovem rico a voltar para casa. Então Ripley só precisa da oportunidade perfeita para atingir um novo patamar, a falsidade ideológica. A tradução do primeiro volume é feita por José Francisco Botelho, disponível pela editora Companhia das Letras. Bora lá, Amandinha. Já que você gosta tanto do Andrew Scott, eu acho que você poderia fazer a sinopse contando pra ele sobre o que é a série. Eita, caramba. Então, Andrew, olha aqui, vamos deixar claro que a gente é íntimo, né? Então, olha só, Andrew. Andrew? Não poderia ser Andy, gostei, Andy. Uhum. Você vai fazer uma série que é sobre um dos vilões mais icônicos da literatura. Aí na atividade desde 1950, década de 50. E esse vilão, ele é um cara comum, exceto por alguns probleminhas ali com, por exemplo, crimes de extorsão, de falsidade ideológica, fraudes e pequenos furtos, enfim, nada muito agressivo, né? Super comum, gente. Super comum. De boas. Até agora, até aqui tudo bem. Até aqui poderia ser golpe no Pix, no WhatsApp, né? Normal. Né? O golpe tá aí, cai quem quer. Exatamente. Até aí tudo bem, mas brincadeiras à parte, esse vilão, o talentoso Ripley, ele tem a oportunidade da vida dele. E ele aproveita, porque ele é um excelente oportunista. Ele precisa viajar pra Itália, porque tem um playboy na Itália, um cara cheio de dinheiro, milionário. Aliás, filho de um milionário, né? Um herdeiro. E esse cara tá lá na Itália há 1000 anos e ele não quer voltar pra Nova York, pra família dele e tal. E os pais dele vão contratar você, Andy, que vai ser o talentoso Ripley, para trazer esse cara de volta pra Nova York, convencer o ricaço a voltar. Só que essa oportunidade, né, não pode passar batida. E aí o talentoso Ripley, então, vai ter que encontrar uma forma de aliar o que tem de melhor ali na Itália com os talentos dele e essa oportunidade que foi apresentada. E com isso ele vai cometer novos tipos de crime, coisas um pouquinho mais pesadas. Ou não, né? Tudo vai depender do que o Tonton quer, né? Que Tonton, para os íntimos, não é? Já que o Andy está nos ouvindo nesse momento, claro. Tonton! Tonton é uma pessoa, assim, que sabe o que quer. E sabe aproveitar as oportunidades, como você disse, né, Amandinha? E o cara é talentoso em vários sentidos. Assim, ele é muito esperto e ele é muito inteligente mesmo, né? Ele tem uma capacidade autodidata muito absurda. Sim, né? E de observação incrível. Sim, porque sim. faz de imitar uma pessoa com, assim, não é perfeição, mas ali uns 98%, vai. Só de conviver com essa pessoa. Isso é assustador. Isso é assustadoramente bom de talento, né? Porém, muito ruim. Perigoso, claro. Depende do uso que você vai dar, né? Assim, ele poderia ser um artista
Ele poderia ser um dublê, ele poderia ser um palhaço, ele poderia ser um ator, ele poderia até ser um padre, assim, e de repente conhecer uma maluca lá, assim, e é isso. Mas ele só resolveu ser um vigarista mesmo, né? Sim, ele decidiu ser um golpista. Ele rouba a identidade das pessoas e rouba tudo. E o interessante dessa sinopse que você fez, que eu acho que é interessante da gente falar... O interessante dessa sinopse que você fez, que eu acho interessante a gente falar, pega aí essa redundância, querido ouvinte. O que eu acho legal dessa parte, Amandinha, é a gente perceber que o Ripley, ele vai se tornando um vilão conforme a série vai acontecendo, né? Porque assim, quando a série começou, eu não tinha assistido ainda o filme, tá? Não só não tinha, como ainda não assisti. Você nunca assistiu? Não. Eu sei que é um filme muito famoso, eu sei que é baseado num livro, eu sei que o livro é muito importante, eu sei que o livro é escrito por uma mulher que tem, inclusive, uma tradição literária muito forte. Ela faz muitas obras que tem essa pegada queer, e a gente tá falando de uma obra antiga, da década de 1950. No entanto, ela tinha opiniões bem problemáticas também. Sim. E famosa por elas, inclusive. Sim. Não apenas. Pois é, mas assim, é um diferencial a gente pensar, né, numa mulher na década de 50 fazendo esses personagens fortes e super corruptivos, né, vamos colocar desse jeito. Então, quando eu comecei a assistir a série, eu não sabia que ele era um vilão, tá? Assim, é um vigarista. Tá, é um vigarista. Vigarista, beleza, né, pode acontecer, não necessariamente ele é um vilão. E conforme a série foi acontecendo de uma maneira bem devagar, bem lenta, bem... mundos colapsaram e voltaram. Eu olhei e falei, gente, é a história de um cara errado, sabe? Inclusive, eu acho que isso é um ponto que a gente pode discutir aqui, Amandinha, logo de início. Antes da gente mergulhar um pouco mais nessa história, eu queria saber de você, se você já conhecia a história do Tom Ripley de algum lugar. Você chegou a ver o filme antigo? Eu assisti a esse filme, mas tem muito tempo, tá? Eu tenho algumas memórias muito marcantes desse filme, porém eu não me lembrava alguns fatos, por exemplo. Eu não lembrava o que aconteceu no final, essas coisas assim, sabe? A só ordem o final. Não, eu não lembrava o que acontecia no final. Então, só a parte mais importante do filme. Tudo é pra chegar lá. Entendi. Então, Inclusive, eu sou uma pessoa meio que à prova de spoilers, porque eu tenho uma memória, assim, da Dory, memória de peixe. Então, eu esqueço. Mas eu lembrava de algumas coisas muito marcantes, por exemplo. Eu lembrava desse trauma que ele tem com o mar, né? Que isso no começo da série fica aparecendo bastante. Eu lembro das balsas, essas coisas assim. Dessas idas e vindas do casal, né? O Dick e a Marge. Eu lembrava de algumas coisas assim. Inclusive, o Dick... é o Jude Law. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu, ok. Então super vale a pena ver esse filme. Com certeza. Mas eu também com o Matt Damon, e ele tá incrível nesse filme, e eu lembro bastante da atuação dele. Só que, como eu disse, eu não lembrava a ordem dos acontecimentos, eu não lembrava como é que era a resolução do caso, então eu realmente, assim, pra mim foi uma surpresa, entre aspas, na série, porque a falta de memória ajudou, né, pra isso. Tá, mas um filme que você gostou de assistir, você tinha boas recordações. Sim. Eu era bem nova, tá? Mas eu gostei. Porque agora você é muito velha, né, Amanda? Enfim. Não, bem nova, eu digo, eu devia ter uns 14 anos no máximo. Porque ele é um filme de 99, né? Olha aí, ele é do mesmo ano de Matrix. Então é um filme já quase um senhor. Sim. Tá indo aí já pro seu 20º ano logo, né? Uau. Não, 30º ano, porque é 99. Não, 30 anos. É isso mesmo. Gente, ok. Depois desse momento... eu não conhecia essa história e, claro, fui pra série da Netflix na verdade, curiosa, sabe? Acho que esse foi o meu primeiro sentimento com relação a essa obra, Mandinha, foi pensar, vamos ver o que eles vão fazer. De uma obra que já é muito conhecida, já foi adaptada muitas vezes, muita gente conhece. O que eles vão fazer de novo? Como que eles vão inovar? E eu acho que quando a gente dá o play, começa um verdadeiro choque com relação ao que a série te dá, porque é uma produção no ar.
sabe? Aí você fala, mano, como assim? A gente tá em 2024 e a Netflix está me falando, senta e me dê 8 horas da sua vida, porque eu vou te contar essa história, mas eu não vou ter pressa nenhuma. Detalhe, 8 horas em preto e branco. E não reclame. Em preto e branco, cheio de silêncios. Os silêncios nessa série falam muito mais do que as frases, o que é Com tipo, certeza. né, do noir. O ritmo é extremamente lento, ele é muito conceitual, ele tem tomadas e closes, e assim, lindíssimos de se ver. Só que, olha, você tem que ter vontade, sabe? De sentar e apreciar uma história. Eu acho que esse não é um filme pra você... Eu acho que essa série não é uma série pra você sentar e falar, ok, vou assistir tchururu, tchururu. Não, é uma coisa pra você degustar, sabe? Você tem que estar no ritmo, você tem que estar na vontade pra assistir. Você teve também essa sensação? Amiga, com certeza. Inclusive, eu ouso dizer que eu gostaria de ter apreciado mais e ter tido mais tempo de fazer isso, porque não é uma série pra ser vista com pressa, não é uma série pra ser maratonada, e o que vai total de encontro à questão ali dos algoritmos da Netflix, né, que ela gosta que o pessoal maratone, pegue ali 8 horas, então senta o bumbum no sofá 8 horas, porque senão ela nem considera que alguém assistiu, né? Então, muito me surpreendeu nesse sentido, inclusive vindo da Netflix, que não é uma produtora de obras tão conceituais assim. Talvez fosse uma HBO ou alguma coisa, algum estúdio que tem uma tradição mais de dramas mais tensos, mais pesados, não me surpreenderia tanto. Mas é uma série que destoa, na minha visão, pelo menos, da maior parte do catálogo da Netflix. Eu não tinha pensado nisso, tem razão. Eu não sei se ela ficaria melhor numa HBO ou numa Apple TV, sabe? Pensei nisso também, né? Algum estúdio, assim, que a gente já conheça essa tradição de, olha, não, eu vou fazer o que eu quero, é arte, entendeu? Eu vou vender desse jeito aqui, mas a Netflix não costuma fazer dessa forma, o que me surpreende. Realmente é muito surpreendente, é muito bonito, é tudo muito sutil, é pra você apreciar. É igual você ir num museu e tem lá um quadro e você passa pelo quadro rápido, sabe? Você pode passar, você vê o quadro, mas se você tiver a oportunidade de sentar, realmente ficar olhando, e aí, cara, assim, nós, né, imagino que você também, Amanda, que tô falando nós, mas sem saber, não entendemos de história da arte, né? Somente o que estudamos, sei lá, no ensino médio e o que eu vi na faculdade lá, quando eu tive história da arte como uma matéria optativa no curso de história. Então, eu não sei apreciar realmente arte como movimento, entender, né, a teoria. Não, gente, não sei. Mas eu consigo olhar uma obra e sentir a arte, entende? Que é essa coisa muito subjetiva. E é muito prazeroso quando você tem a oportunidade de ver uma coisa assim e você ficar lá viajando, olhando os contornos, as cores, ou as faltas de cores, né, no caso da série. Né, apenas falta de cores colorido, tá, gente? Porque preto e branco é cor, eu sei. E não só isso, porque tem diferentes níveis de... Tem vários tons, né, entre o preto e branco. E Sim. isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, me parece que essa série é algo nesse sentido, sabe? Pra você realmente apreciar, sabe? Pra você viver essa experiência. E realmente é uma experiência que pro ano de 2024, onde tudo é muito rápido, tudo a gente tem que consumir pra ontem, pra você poder criar conteúdo, pra você falar, pra você... Meu, uma loucura. Essa daí, ela te faz um convite proposto, que é senta e curte. Então, pode ser que algumas pessoas não curtam o ritmo da série, porque realmente é muito difícil, né? A gente saiu baita dessa revolução de tudo tem que ser muito rápido, ação e nananana, e ela faz um convite pra, ok, senta. Tanto que em alguns momentos eu ficava pensando, falei, cara, filmes antigos, sabe? Parece que eu tô assistindo um filme antigo com uma qualidade muito boa. Sim. Inclusive, uma curiosidade, você reparou que tem uma única cena colorida. Sim. E essa cena me lembrou na hora a Lista de Schindler. Ah lá, ó.
Ah lá. Essa cena me lembrou a lista de Schindler não à toa, porque é do mesmo diretor que criou o roteiro da lista de Schindler. Então, olha aí a referência. Que é outro filme extremamente conceitual, extremamente lento também na narrativa, mas que é uma obra de arte. É um dos meus favoritos, inclusive, nessa temática de guerra. Então fica uma recomendação extra. Muito bem. E a série era o que você esperava? Você esperava isso de Ripley? Porque assim, eu esperava. Eu só não esperava que eu fosse agir numa coisa de meu Deus do céu, eu acho que eu não tô na vibe pra isso. Porque tem isso, né? Precisa ver se você tá afim de assistir uma coisa assim. Ela te exige isso. Toda obra exige, gente. Vamos falar a verdade. Mas assim, se a gente tá vendo um ritmo insano, parar parece mais difícil do que acelerar, né? Depende. Tem umas que exigem bem pouco, viu? E eu não quero apontar dedos, mas a gente sabe que tem algumas produções hoje em dia que são, assim, vários nadas, né? E é isso. Você consumiu, foi rapidinho, e no momento que você olhar outra produção, você já esqueceu aquela. Sim, tem mesmo. E nesse momento, né, como você salientou, 2024, a gente realmente fazer essa pausa, eu não posso te dizer que eu esperava por isso. Eu percebi ali, claro, antes de começar a ver a série, eu sabia que era uma produção no ar, eu sabia que seria preto e branco, eu sabia que teria um ritmo com certeza mais lento que o filme, porque, por exemplo, o filme, do que eu consigo me recordar, ele inclusive nesse momento que a gente tá gravando tá disponível na Netflix, eu só não tive tempo de conseguir reassisti-lo, mas é um filme que super vale a pena de fazer isso. Ele tem um ritmo mais frenético, ele tem uma questão ali com mais ação, você encarna o personagem do Ripley e você fica naquela coisa, vai ser pego e tal. E essa série não, é uma série muito de estudo de personagem, eu acho, sabe? Então você tá ali entrando na mente do Ripley e na mente das, enfim, vítimas e comparsas e tudo mais que o Ripley vai acumulando. Eu não tenho como te falar, então, que eu esperava que fosse tanto, sabe? E isso me gerou ali uma experiência de, em alguns momentos, eu ficar, meu Deus do céu, que coisa linda. Meu Deus do céu, olha o Andrew Scott. Ai, nossa, 300 ângulos, maravilhoso. Lindo em todos, maravilhoso. Olha, incrível este homem. Porém, em outros momentos eu também ficava, meu Deus do céu, eu tô vendo essa estátua pela 30ª vez. Por ângulos diferentes. Eu já vi essa estátua, eu não preciso ver de novo. Nossa, a estátua do leão na beira da escada. Mano do céu, eu já vi esse leão. Eu já vi, sabe, esse leão, velho. Eu fecho o olho, eu vejo o leão, sabe? Meu Deus do céu, o leão lá com aquela cara de leão na beira daquela escada. Eu, mano, o que esse leão tá fazendo? Nossa, velho. Não importa o que aconteça, não estou preocupado. No fim das contas, vai surgir alguma coisa. Essa é a minha filosofia de vida. Ai, amiga, olha, é isso, assim, eu tava esperando no ar, não tava esperando esse ritmo, mas assim, eu fiquei surpresa, apesar de conhecer, né, outras atuações do Andrew Scott, porque a gente falou aqui de Fleabag, mas ele também é o Moriarty, do Sherlock. Tem sim, inclusive. Tem isso, que é um personagem que chega ali... Eu não vou me lembrar agora em que momento que o Moriarty chega, tá? Mas o meu coração diz que é mais pro final da minissérie. E, não assim, é na primeira temporada, eu tenho certeza. É na segunda, então. Eu não lembro exatamente o ponto, não. Então, eu acho que é mais pro final mesmo, então, se você tá me confirmando isso, eu acho que é isso mesmo. Mas enfim, o fato é que o cara é um baita de um ator, é um puta de um ator. E ele está absurdo nessa série. Ao mesmo tempo que eu acho que o que ele faz, né, principalmente quando ele tá imitando outro personagem, é muito interessante porque eu vejo a capacidade que ele tem ao mesmo tempo que eu vejo uma certa humanidade no que o Ripley tá fazendo. Não é igual, por exemplo, o que a Tatiana Maslany faz no Orphan Black, sabe? Você chegou a assistir Orphan Black? Sim, sim. Porque assim, o que aquela mulher faz em Orphan Black, pra mim... é absurdo, né? Porque ela interpreta diferentes personagens. Não só isso. Tem um episódio que eu lembro até hoje que ela interpreta uma personagem que tá fingindo ser a outra. E você consegue ver o
Eu lembro disso. A personagem tentando ser a outra. E, cara, é a mesma mulher fazendo as duas, sabe? Como? Então, assim, não é isso, tá? Não é esse nível de atuação, tá? Nesse fingir ser outra pessoa que o Tom Ripley tem na série. O que pra mim torna tudo muito melhor. Porque eu consigo acreditar que o Tom Ripley é um cara de verdade. Entende? Eu consigo olhar e falar, ok, você tá me convencendo que você faz isso. Você rouba a identidade das pessoas. E além disso, Amandinha, tal qual foi minha surpresa, porque eu não reconheci Dakota Fanning em preto e branco. Ah, nossa, mas ela é o segundo motivo de eu assistir essa série em primeiro lugar, tá? É o Andrew Scott e a Dakota Fanning. Meu Deus. Gente, que dupla. Eu não reconheci ela. Eu não reconheci. Eu olhava pra cara dela e falei, gente, eu conheço essa menina. Eu conheço essa menina. Eu conheço essa menina. E eu ficava, gente, quem que é essa menina? E me dava uma sensação de quentinho, tipo, eu gosto dela porque ela é legal, mas ela é metidinha. Sabe, mas ela só quer um abraço. E eu, por que ela só quer um abraço? Porque a minha cabeça foi lá pra, tipo, Brittany Murphy em Pequena Menina, Grande Mulher. Sabe? Aí depois eu, nossa, gente, a hora que eu vi que era ela, eu falei, gente, é a Dakota Fanning. Também Meu arrasando Deus. na atuação. Arrasando, e assim, tá maravilhosa. E eu também acho que o cara que faz o Dick Greenleaf também é um bom ator, tá? Eu não conheço ele de outros lugares. Também né? não conheço. Mas Johnny nessa Flynn. não conhecer o Maurizio, deve ser assim, né? Porque ele é italiano. Uhum. E tô fazendo aqui, inclusive, o gesto com a mão. Por Pra favor. ser autêntico. Juntando os Maurizio, dedinhos, né? Fechando a mãozinha, né? Com as pontinhas dos dedos juntos. Maurício. que é o Inspetor Ravini. Que atuação incrível. Uhum. Sério, ele é muito expressivo. Ele é. Então, nossa, esse elenco tá pesadíssimo. Muito E não bom. vamos fechar sem falar do nosso Fred, né? Por favor. Que Fred, interpretado por Coco Summer. Enfim, preciso descobrir aqui qual que é o pronome de Coco Summer, porque eu acho que é uma mulher. Ele, não, é não binário. É uma pessoa não binária, uma ok. pessoa não binária, Bom isso. saber. Coco Summer também tá um arraso, tá? Inclusive, gosto muito dessa personagem, porque essa personagem, a primeira vez que apareceu pra mim em tela, eu olhei e falei, isso é uma menina, sabe? Eu falei, essa é uma personagem que é feminina. E depois eu descobri que não era uma personagem que era feminina. É uma personagem masculina, né? Então, eu acho que tem essa questão da androgenia da personagem, sabe? Que eu acho que também toca muito numa questão de qual é que era a relação que Fred tinha com o Dick. Porque a série brinca muito com isso, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Eu acredito ali que eles eram mesmo amigos, até porque me parece que o Fred tinha um companheiro, né? Que, por sinal, minha surpresa ao vê-lo, que é o Louis Hoffman, que fez aquela série que a gente comentou também, que tem episódio aqui, que é o Toda a Luz que Não Podemos Ver. Uhum. Me parece que ele era o companheiro do Fred, né? Porque, inclusive, ele estava na mesma cama do hotel e tal. Então, acredito que eles tinham uma relação ali íntima. Então, eu acredito que também o Fred era apenas amigo do Dick. Mas, assim, eu acho interessante teu comentário, porque claramente, e isso, pelo menos pra mim, ficou muito claro desde o começo, é uma série queer. Sim, é uma série queer. Uhum. Tá? Eu não sei se o Dick era queer, porque nós não temos tanto conhecimento assim desse personagem por ele mesmo, né? Nós temos conhecimento pelo que as pessoas falam sobre o Dick. Sim. E aí a gente vai ter que confiar na palavra de um mentiroso, e aí é complicado. E eu acho que, na verdade, o lance todo, né, se quiser pensar nessa questão queer de toda a série, a única pessoa que a gente tem certeza ali que é hétero é a Marge. Sim. Né? Porque não mostra em nenhum momento ela se envolvendo com uma pessoa não binária ou uma outra mulher. E assim, gente, eu vou deixar aqui uma grande observação que eu sei que eu falei que Fred parece uma mulher, porque eu tô considerando que essa obra se passa no passado, e eu não sei se, sei lá, na década que a série se passa, que eu imagino que deva ser perto de 1960, alguma coisa assim. Eu acredito que seja 50 mesmo, porque a autora costumava colocar as histórias no mesmo período em que ela estava escrevendo. Tá, né? Bom,
Tá, década de 50, eu acredito que sim. Eu não sei se na década de 50 do século passado, se a gente tinha esse conceito de não binaridade, tá? Então, assim, pra mim ficou muito claro isso, embora fica realmente nesse questionamento, assim, o Tom Ripley, ele se apaixonou pelo Dick enquanto uma relação homoafetiva, ou ele criou um fascínio por querer ser aquele cara? Sabe? Eu acho que é tão complexo, amiga, porque assim, e não querendo cair nessa onda de querer diagnosticar as pessoas que tá acontecendo na internet, mas claramente tem alguma coisa errada, e eu coloco aqui errada, inclusive pelo caráter, acontecendo com o Tom Ripley. Se você, inclusive, pesquisar, existem vários, mas vários mesmo, tanto em português quanto em inglês, sites, blogs, enfim, lugares na internet em que você vai encontrar pessoas tentando traçar um perfil psicológico desse personagem e tentar entender o que estava acontecendo na cabeça dele. E aí você tem várias hipóteses, né? A psicopatia, a sociopatia, um transtorno de personalidade antissocial, um borderline, seja lá o que for. Uhum. É muito complicado a gente diagnosticar assim, eu sou meio contra a gente rotular dessa forma, mas claramente, se tem uma coisa que o Tom não tem, e ele aparenta não ter o tempo todo na série, é empatia, né? Ele não se importa de verdade com o que tá acontecendo com as pessoas. Inclusive, em muitos momentos, ele faz uma cagada, né? Ele machuca alguém, ele mente, ele engana, e ele dá um sorrisinho de ver a reação da pessoa, sabe? É cretino demais. Então, por esse motivo, eu inclusive levanto a seguinte pergunta pra você. Será que ele é capaz de se apaixonar pelo Dick? Ter esse sentimento, assim, claro, bem definido de paixão, de amor, seja lá do que for? Olha, é uma boa pergunta. Eu entendi a sua pergunta e eu não sei te responder, porque o que me passa pela cabeça é como que a gente define paixão, né? Porque é uma coisa que eu nunca pensei, Amandinha. Eu nunca pensei, para eu me apaixonar por alguém, eu preciso ter empatia por aquela pessoa? Ou se eu tiver só fascínio também é paixão? Ou se eu tiver desejo também é paixão? E assim, eu acho que são coisas diferentes, inclusive, né? Então, será? Eu não sei. Porque aí também tem uma questão. É complexo, e aí também eu acho que tem uma questão, que é de maturidade dos indivíduos, tá? Isso é uma coisa. Porque quando a gente se apaixona, sei lá, você tem o seu crushzinho quando você tem 10 anos de idade. A menininha ou o menininho. E é isso, lidem com essa informação. E aí é de um jeito. Aí quando você é adolescente, isso se mostra de outro. E aí quando você é adulto, se mostra de outro. E quando você envelhece, se mostra de outro, sabe? Então eu acho que a forma como esse sentimento se manifesta muda com o tempo, tá? Mas eu tô realmente pensando, porque eu sei que assim, eu entendo que paixão não é amor, e tesão não é amor e não é paixão, tá? Também, claro. Eu entendo isso, né? A esfera do desejo não é a mesma coisa que da paixão. Mas eu sempre entendi, particularmente a paixão, como um conjunto de coisas que geravam, que a consequência era a paixão. Assim como eu já falei aqui várias e várias vezes, e faz tempo que eu não falo, eu entendo que o amor, o amar alguém, ele é uma consequência de várias coisinhas que a gente vai fazendo, entendeu? Então, eu costumo... Isso, eu até costumo brincar que é uma construção social. Por quê? Porque eu não acredito em amor incondicional, que você olhou pra pessoa, se apaixonou, você ama ela pra sempre. Ou que se você, sei lá, se você tem um filho, você ama aquele filho pra sempre. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que nas nossas relações, pra gente amar alguém e ser amado, amada, amade, a gente precisa construir esse amor. Esse amor é uma consequência de várias pequenas ações. E eu acredito que a paixão seja igual, entendeu? Eu não acho que ele é um sentimento puro. Ele é nato e ele é forte o suficiente pra gente dar uma nomenclatura só pra ele, mas ele não é em si algo, entendeu? Como, sei lá, a empatia, a alegria, a tristeza, a ansiedade, entende? Sim, né? É complexo, assim como é muito complexo a gente definir o que estava acontecendo ali. Eu vou te falar que a minha primeira impressão foi a seguinte: quando eu comecei a perceber ali pelo episódio 2 que o Ripley tava muito intrometido na vida daquele casal, eu fiquei muito confusa. Eu fiquei pensando assim, cara, ele tá afim dele, ele tá afim dela, ele tá afim dos dois? Ou ele, na verdade, quer matar os dois? Olha, que legal isso. Porque que legal. O olhar dele era de um fascínio, sim, mas não me parecia um fascínio totalmente saudável, sabe? Aquela coisa de...
pegaria. Uhum. E isso começou a me deixar muito curiosa com a série. E aí vem aquela cena que eu acho que é uma das, sei lá, umas cenas mais memoráveis pra mim dessa série, que é quando ele veste as roupas do Dick Uhum. e começa a fingir que é o próprio Dick. E aí aquilo me botou assim, cara, isso é mais do que atração. Pode até ter acontecido uma atração que, de repente, nem ele sabe explicar. Mas isso é mais. Isso não é muito legal, não. Curioso você falar isso, né, Amandinha? Porque eu assistindo, pra mim, ficou muito claro que ele estava atraído pelo Dick. Uhum. E aí, de repente, parece que mudou pra mim a ideia do atraído fisicamente para um fascínio por quem aquela pessoa é. Sim, sabe? eu concordo totalmente nisso. Eu acho que ele tem sim, e digo mais, não é só um fascínio, eu acho que é um fascínio misturado inclusive com raiva. Eu diria inveja. Inveja. Acho que é inveja. E eu acho que, mas eu acho que a raiva vem dessa inveja, sabe? Despeito. Porque, vou voltar lá na tua fala do começo, de você não ter encarado o Ripley como um vilão no primeiro momento da série. A série inicia, e aí a visão que eu tive, a leitura que eu fiz, né? Mostrando o Ripley como um coitado, sabe? Ele tá ali num apartamento, enfim, numa casa bem razoável, bem ok, nada demais, tudo muito simples, né? Vivendo uma vida fake. Ele tinha várias ferramentas ali para poder forjar assinatura e, enfim, papel timbrado, essas coisas assim. E ele sobrevivia de pequenos golpes, né? A gente vê que ele tá brigando no começo da série por coisa de mixaria. Ah, você tem que depositar uma multa lá de sei lá quantos pouquinhos dólares. 25 ou 27 dólares, acho que era. Mixaria, sabe? Então ele é um coitado no começo da série. E um coitado, eu digo isso no sentido, inclusive, porque ele tá ali cometendo atos ilícitos e ele não consegue nem cometer atos ilícitos grandiosos. Ele tá na sarjeta. Uhum. Então, eu acho que tem sim uma questão de luta de classes ali envolvida, sabe? No sentido de, ele olha pra esses ricaços e ele tá rindo. Ele tá dando gargalhada. E pra ele, esses caras são tão fake quanto ele mesmo. Interessante. Então eu vejo esse fascínio pelo Dick, sim, mas com um misto ali de despeito muito grande, sabe? Por que essa fraude? Porque o homem diz que é pintor e ele pinta igual uma criancinha. Talvez uma criancinha pinte melhor. Por que ele tem tanto dinheiro e o Ripley é um Zé Ninguém, né? Coitado. Cara, é muito boa essa interpretação sua. Tanto que eu acho que é uma relação, ao mesmo tempo, tão complexa, mas que fica tão simples a gente entender, que chega ao ponto de querer depois assumir a vida do cara, né? É isso. Sim. Eu quero... Não é exatamente que eu quero assumir a vida dele, né? Eu quero ocupar o lugar que esse cara tem. Eu quero ter as coisas que esse cara tem, né? Então, esse desejo pelo outro... Não é que eu quero que o outro seja meu. Eu quero ser o outro, né? É essa que é a coisa, né? Eu quero estar no lugar daquela pessoa, né? Isso é inveja, né? Assim, isso é... Sim, isso é inveja e combinada com uma obsessão muito louca que ele desenvolveu pelo Dick. E, não sei, pode ser que tenha tido uma atração físico-sexual ali, ou... Eu sinceramente não sei, porque não mostra em nenhum momento da série ele de fato tendo alguma vida romântico-sexual ou desejando ter isso. Então é bem complicado da gente analisar dessa forma. É por isso que eu acho que tinha. Mas enfim. Bora agora mergulhar na parte de spoilers. O talentoso Ripley encanta o público há décadas. Não à toa já foi objeto de várias adaptações, sendo a primeira aparição em um episódio antológico em 1956, além de 4 filmes, incluindo o indicado ao Oscar, O Talentoso Mr. Ripley, de 1999, estrelando Matt Damon como Tom Ripley, em um papel digno de reconhecimento, Jude Law como Dick Greenleaf e Gwyneth Paltrow como Marge Sherwood. Há também uma radionovela produzida pela BBC Rádio 4, de 2009, e uma adaptação para os teatros britânicos de 2010. Tanto sucesso se perpetua agora, com Ripley, uma minissérie original Netflix com 8 episódios, de 2024. Escrita, dirigida e produzida pelo premiadíssimo Stephen Zaillian, roteirista de A Lista de Schindler e outros tantos trabalhos, como Gangues de Nova York e O Irlandês.
O elenco de Ripley também é renomado, com Andrew Scott no papel de Tom Ripley, Johnny Flynn como Dick Greenleaf e Dakota Fanning como Marge, entre outros. A minissérie destaca-se das produções anteriores por uma estética noir, o clima sombrio, denso e um ritmo mais intimista e dramático. Ripley está disponível na Netflix. Bom, Amandinha, a gente já começou a raspar ali, né, na psique do Tom Ripley, na relação que... Rippler, é difícil falar o nome dele, né? Ripley, blá blá, Tom. Eu acho difícil falar o sobrenome dele assim, e enfim. Bom, mas a gente deu uma mergulhada aí na vida de Tom para os íntimos. A sua relação, você já comentou, né, um pouco. Teve hora que eu fiquei meio fascinada por ele, teve hora que eu torci. Mas eu quero saber, Amanda, de que lado você ficou nessa história? Você... Não, olha só, vou te falar a verdade. Tô curiosa. Eu detesto o personagem, tá? E assim, eu amei detestar esse personagem. Ai, que legal. Porque isso dá uma embaralhada na nossa cabeça, né? Eu não torci por ele em momento algum. Inclusive, em certas determinadas cenas ali, eu só conseguia pensar, meu Deus, que eu me burro. Por que ele fez isso dessa forma? Meu Deus, esse homem tem que ser pego, não é possível. E não, né? Não chegou esse momento. Você tava torcendo contra o cara. Eu tava super torcendo contra. E aí chegou um inspetor da polícia e falei, gente, meu senhor, o senhor é mais burro ainda. Não é possível. Tá, justo. Mas, Amandinha, eu acho que a gente pode voltar lá pro início da série, que eu quero fazer uma observação sobre isso. Quando eu falo, né, pra ti, olha, essa é uma história de um vilão, e aí eu acho que a montagem da série é muito boa nisso, porque literalmente a primeira cena da série é o Tom puxando um corpo pra baixo de uma escada, ponto, né? Assim, sim. A gente imagina que seja o Tom, tá? Porque assim, quando eu assisti também, eu falei assim, nossa, será que aquele lá é o Tom Ripley? Deve ser. Mas eu não ouvi tão bem, né? Beleza. Quarta cena, a gente vê ele aplicando esses pequenos golpes, né? Lá com a suposta agência de seguro, né? Que ele tem. Cara, maravilhoso. Então, 2024, golpes no WhatsApp, enfim. E aí depois, a gente tem um inspetor chegando até ele falando, você é o Tom Ripley, você é muito difícil de ser encontrado. A hora que ele falou isso, eu olhei e falei, esse não é o Tom Ripley. Eu falei, o Tom Ripley é aquele cara que ele puxou da escada, entendeu? Olha só, nossa. Eu falei, cara, esse cara roubou a identidade do Tom Ripley. Eu tinha certeza disso. Aí mostra lá ele indo, né, com os pais do Dick Greenleaf. O pai dele falando pra ele, porque você estudou com meu filho e tal, você lembra? E claramente ele tá desconfortável, né? E tipo, lembro. Nossa, onde que ele tá? Nossa. E fazendo perguntas muito, sei lá, uma cartomante, sabe? Botando carta pra você, ou qualquer, sei lá, uma pessoa que vai te falar o futuro, que pergunta pra você, você dá a resposta e a pessoa confirma, sabe? Tem uma mulher morena na sua vida. Exato, sabe? Alguma coisa assim, muito... Nossa, você tem relações complexas com seus pais, mas você jura, sabe? Nossa, tem alguém na sua vida que você se importa muito. Sério, né? É óbvio, né? Todo mundo é assim. Aí, porra, né, mano? Enfim, crítica feita, vamos lá. E aí, eu achei que ele, né, o Andrew Scott, que interpreta o Tom Ripley, ele não era o Tom Ripley, que ele tinha matado o Tom Ripley em algum momento e ele tinha assumido a identidade do Tom Ripley. E eu acreditei nisso até o fim, entendeu? Porque pra mim não batia, mesmo porque tem esse jogo, né, que a série faz do, olha, Dick, você lembra de mim? Cara, eu não lembro dele. Aí eu pensei, não lembra dele porque ele não conhece ele mesmo, né? Ele conheceu o outro Tom Ripley, não foi esse. Caramba, que análise curiosa. Cara, pra mim era isso. E agora, conversando contigo e pensando, né, e sabendo o final da série, e assim, eu não sei, tá, se ele é realmente o Tom Ripley ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Se a gente pensar que não, que ele roubou a identidade do verdadeiro Tom Ripley, pô, então realmente, ok. Por isso que nenhum personagem reconhece ele, né? Por isso que o Dick não reconhece ele, por isso que ele não lembra também, enfim, do Dick e tudo mais no começo da série, ok. Se ele é o Tom Ripley, provavelmente ele já tinha uma certa atração
pelo Dick, e o Dick nem tchum pra ele quando eles estudaram juntos, entendeu? Que essa coisa de você lembra de alguém que você, de alguma forma, te chamou atenção, né, na época que você estudou, e quando você passa anos e anos e anos, você encontra essa pessoa, a pessoa fala, cara, eu te reconheço. Você fala, meu Deus do céu, não tem ideia de quem você seja, sabe? Porque um marcou mais do que o outro, sabe? Então, eu tinha certeza, mas eu tinha certeza que o Tom Ripley era uma identidade roubada dele. E assim, isso não é mostrado na série, né? Então... Ele é o Tom Ripley mesmo, amiga. Nossa, gente. Poxa vida. A Mas minha versão eu é tão acho- boa. É boa, é boa. Eu acho que eu gostaria dessa história, viu? Mas eu acho que o motivo de não lembrarem tão bem assim dele, ou de ele não lembrar tão bem assim das pessoas, é que ele era muito, e eu vou usar aqui a palavra no sentido literal dela, ele era muito marginalizado por essa sociedade rica, né? Porque ele, até, tudo bem, ele podia frequentar a festa e ter estudado e tudo mais com eles, só que ele não tinha a mesma condição econômica e social dessas pessoas. Uhum. Então, é muito comum que você possa até conviver com uma classe social tão diferente da sua, mas dificilmente você vai ser tão próximo. Porque os rolês são diferentes, enfim, as amizades são diferentes, os objetivos são diferentes. E acontece, creio, né, essa exclusão aí. Sim, Eu entendi sim. que fosse por isso. Tá, você foi mais simples do que eu. Eu já imaginei outra coisa. Falei, ele matou o Tom Ripley. Você já fez uma releitura. Eu gostaria, inclusive, de ver a sua versão. Não, cara, eu fiz uma releitura e aí eu só fui descobrir no final do final do quinto ou do quarto episódio, acho que do quarto episódio, que eu estava totalmente errada porque o corpo que ele tava arrastando era do Fred. Uhum. Entendeu? E aí eu, menino, então você é o Tom Ripley mesmo. Eu fiquei pensando, mas talvez não, né? Porque ele já matou duas pessoas assim, tipo, vou te matar. Então talvez ele tenha matado o Tom Ripley. E eu sustentei isso até o fim, entendeu? Porque a fanfic é minha e eu faço com ela o que eu quiser, sabe? Mas enfim. A fanfic é isso. Ela faz a fanfic dela, né? Ela faz o Tom Ripley dela. Mas tem um outro aspecto assim, Amandinha, que eu gostaria de trocar uma ideia contigo, que é pensando justamente nessa sociopatia, né? Que o Tom Ripley tem. E aí eu quero pegar justamente o ponto que ele se torna assassino. Porque assim, ele aplicar pequenos golpes, ele ser vigarista, ele manipular as pessoas, enfim, tudo isso pra mim está ok para uma pessoa que é vigarista, tá? Vigaristas aplicam golpes, então eles têm que ser bons em mentir. Sim. Agora, por que você acha que ele matou o Dick Greenleaf? Porque pra mim foi muito do Neida, tá? Assim, eu sabia que ele ia matar, mas eu fiquei olhando e falei, mas tu tá fazendo isso por quê? Sabe, assim, qual que é a tua? Inclusive, antes de responder a tua pergunta, eu quero fazer uma consideração que eu achei aquela cena extremamente inverossímil. Ai, gente, e me parecia que eu estava vendo uma palestra do Pablo Marçal. Não sei quem é esse palhaço, mas é esse aí. Entendeu? Que é aquele cara que o helicóptero quebra e ele sobe no helicóptero e conserta a hélice e volta e fala pro piloto, calma, vai ficar tudo bem. Tem isso? Tem, amiga. Ele é coach. Tá, entendi. Esses vídeos aí viralizaram. Tá bom. Me parecia isso, legal. sabe? Porque o cara deu uma volta no barco e não sei o quê, e ele ficou ali com a barriga encostada na hélice, mas não encostada o suficiente pra se machucar. Ai, puta que pariu. Gente, que é isso? Virou um super-herói, de repente, né? O cara tá fazendo o impossível. Nossa, não, eu sei. A cena que ele cai na água e ele é atropelado no barco. Gente, eu fiquei... Essa cena, se era pra ser dramática, eu só consegui dar risada. Assim. Ai, eu tô nervoso. Ele é atropelado. Que ódio. Aí ele levanta. Aí vem o barquinho de novo. Aí ele abaixa. Ele leva um negócio de concreto na nuca, sabe? E depois ele vai. E eu pensando, agora a hélice vai, sei lá, cortar. Coloca um bife aí dele. E aí mano, ele subiu no barco. Não tem um corte na pele desse maluco. Não tem um hematoma. Não ficou sentindo uma dor depois. Gente, não. Não. E depois ele ainda subiu aquele morro todo e foi a pé. Quando eu levantou a câmera assim, ele tinha que subir aquele morro. Eu falei, gente, eu teria desistido ali mesmo, eu ficava.
Ai, gente, que nervoso, Fala sabe? sério. Eu achei aquilo muito inverossímil e fiquei muito... Não, assim, muito não é desconfiada. inverossímil, né? É ridículo, assim. Tipo, errou a mão feio, sabe? É, muito exagerado. Eu entendo que a ideia é deixar a gente tenso pra saber o que vai acontecer com ele. Mas assim, o nome da série é Ripley. Ele tem que sobreviver até o final, sabe? Então... É muito contrastante, por exemplo, com a morte com o assassinato, né? Do Fred, porque é um assassinato, assim, totalmente amador e muito simples. Tá, ele pegou um objeto contundente, como a série chama, né? Um objeto misterioso contundente, aquele cinzeiro de vidro. Que por sinal é muito bom, né? Porque não quebrou, rapaz. Olha, cinzeiro bom. Rapaz, aquele ali é bom. Mas eu entendo, sim, uma pessoa morreria com uma porrada daquela na cabeça. Beleza. Sim, isso eu consigo acreditar. E ele foi feito, inclusive, ali, ele cometeu vários erros naquele assassinato, se a gente for da perspectiva do crime perfeito, né? Mas... beleza, é um cara que não tá acostumado a matar, porque ele não é um assassino, pelo menos não naquele momento ainda, né? Ele só matou o Dick, mas ele não é um cara experiente no assunto, né? E aqui, ok. Agora, aquela cena do barquinho, mano, não dá não. Não, e assim, ele batendo lá com o remo na cabeça do Dick. O Dick não morria nunca. Você não ia morrer? Aí... Aí teve lá o Titanic dos bilionários. Mano, o que tá acontecendo? Aí, beleza. Aí chega na hora que ele vai matar o Fred, que, assim, tava vendo na esquina, né? Por que o Fred foi voltar, né? Por que foi voltar? Aí pronto, ele vai lá, mata o Fred. Aí ele sai carregando um morto muito louco. Né? Assim, olha, se o tio Paulo não tivesse acontecido, eu ia falar que foi baseado nesse trecho que ele sai carregando o defunto na mão e falando ele tá bêbado. Nossa. E o outro lá falando, entendi, boa noite. Galera, assim, vocês estão muito zoeira comigo. Cara, e eu fico pensando assim, ninguém tá sentindo cheiro não, porque cheiro de sangue é um negócio que você sente de longe. Pois é. É um cheiro forte. É um cheiro ferroso, né? E aí... Nossa, Amanda, pelo amor de Deus. Aí, ele coloca o Fred no carro. De repente, ele volta. Ele Ele pega o táxi. Vai pra casa. Opa! Esqueci o negócio. Pega o táxi de novo. Pega um táxi de novo. Vai até lá. Me encontra o defunto lá, tipo, troncho dentro do carro que ele caiu. E eu, como é que ele caiu? Porque quando mostrou, né, o carro vazio, eu acho que era pra criar uma certa tensão na gente de, será que ele estava morto mesmo? De repente ele saiu andando? Será que alguém encontrou o corpo? Não, ele só caiu. Aí me chega aquele policial, me abre a porta do carro depois, o cara cai, mano. Vocês estão muito... Gente, não, olha... Assim, eu entendo que é pra deixar trágico, mas pra mim me parece uma coisa meio tragicômica, assim, sabe? Sim, em alguns momentos é forçado, sabe? E sem contar eu não acho que é forçado, não. Eu acho que é muito real e por isso que fica estranho. Tirando a parte da... Então, aí é uma coisa até que eu queria comentar. Eu fico aqui me questionando. E eu me questionei isso durante todos os 8 episódios. O Ripley é realmente esse cara genial? Ou ele tá igual os caras, sabe? Estou cercado de idiotas. Porque, gente, eu sei que naquela época você não tinha vários recursos da criminalística, né? Essa questão de, por exemplo, as próprias impressões digitais, você não tinha vários, enfim, registros que pudessem facilitar a busca, né? E não tinha aquela busca com luminol, enfim, tudo isso são recursos mais modernos. Só que mesmo assim, o homem deixa mancha de sangue pra tudo quanto é lado, a ponto das... Gente, a mulher lá, a síndica do condomínio dele, a dona do condomínio, sei lá o que a mulher é, a ponto dela olhar aquela mancha de sangue e falar assim, foi o gato. Coitado do gato, gente, coitado do gatinho. Inclusive, temi pelo gato até o final. Fiquei com muito medo de que acontecesse alguma coisa com o gatinho. Ainda bem que o gato não fala, né? Senão o gato já tem do saco também. Verdade. Mas assim, eu acho, Amandinha, que a série deixa em forma, acho que de crítica pros coadjuvantes. E aí talvez você tenha sacado isso, que ele é muito inteligente ou os outros que são idiotas? Os dois. Porque assim, quando ele tá com os passaportes falsos, o Andrew tem uma atuação muito boa, que ele olha discretamente, né, pro coisa, e você vê a atenção dele se alguém for olhar a foto e ver que ele não é o Dick Greenleaf.
sabe? Tá ali, tá na cara. E você percebe ao mesmo tempo que, assim, as pessoas não estão interessadas na foto. E aí eu fiquei pensando, é por isso que agora o passaporte coloca sua foto do lado dos seus dados, entendeu? Porque, né, pelo menos você evita pular a foto da pessoa. Realmente, você vai entregar lá seu passaporte em algum, sei lá, hotel, e aí eles vão pegar os seus dados pra pegar, sei lá, o seu nome completo, sua data de nascimento, seu número de CPF, sei lá, ou o próprio número de passaporte, e aí tem lá sua foto do lado. Talvez seja por isso, né? Porque senão era muito fácil a pessoa só ir direto na informação, e aí fica uma coisa lógica. Por quê? Porque entra na rotina do trabalho, a pessoa não presta atenção no que ela tá fazendo mais. E isso é uma coisa que todo mundo faz, entendeu? Mas que é uma coisa simples. A cena do sangue na escada, que a proprietária lá culpa o gatinho, pra mim é muito uma preocupação de, poxa, tá aqui o meu inquilino que me pagou adiantado 2 meses, então ele tem muito dinheiro, olha pra ele, como é que eu vou explicar que a minha casa tá suja? Que o lugar que ele tá vivendo tá sujo? Sabe? Então me parece muito que ele aprendeu a tirar dessas pessoas essas coisas. Assim como é quando ele fala lá pro cara do hotel, né? Olha, eu terminei com a minha noiva. Se ela vier aqui, ela vai fazer um escândalo. E aí o cara dá a entender que sim, né? Olha, se ela chegar, então eu vou falar que você não tá aqui, né? Ou, enfim, todos esses momentos que ele age desse jeito é porque ele percebeu como as pessoas não prestam atenção nas coisas. E aí ele usa disso. Então, assim, as pessoas que são burras ou ele que é inteligente, então, é um tipo de inteligência você saber ler bem a sociedade onde você está inserida. Com certeza. E eu te fiz essa pergunta porque eu me fiz essa pergunta, só que eu cheguei à seguinte conclusão. E é muito parecido com o que você estava falando. No sentido de, sim, ele consegue ler bem as pessoas, isso é o que ele faz de melhor, né? Até comentei no começo quanto ele é bom em imitar as coisas, né? Porque ele observa muito bem. Eu também penso o seguinte, ele sabe que essa sociedade não só não está prestando atenção, como se ele colocar esse verniz de eu sou rico, eu sou poderoso, eu sou milionário, né? Eu me apresento super bem, eu falo super bem, eu sou simpático. Ele utiliza alguns truques do tipo chamar a atenção da pessoa com alguma conversinha fiada enquanto ela tá fazendo alguma coisa importante. E com isso ele percebeu que não só elas não estão prestando atenção, mas elas também veem o que elas querem ver. Sim. Né? Então, se elas querem ver esse cara poderoso, rico, igual a proprietária lá que você falou, olhando pra esse inquilino preocupada, ela tem uma admiração profunda pelo Dick, que na verdade é o Ripley. Por quê? Porque ela sacou que ele tem dinheiro. Não é que ela tem uma admiração, né? Ela tenta dar uma flertada com ele pra ela tirar alguma vantagem. Né? Com certeza. Fala que é admiração no sentido de ganho pessoal mesmo, sabe? Tá. De tipo, nossa, esse cara, eu preciso impressionar esse cara, né? Então ela concorda com tudo que ele fala, ela se mostra super solícita, ela tem muito medo do julgamento dele com aquela questão do elevador. Então, eu penso assim, sabe? Ele tá usando o que as pessoas querem ver nele. Ele construiu esse personagem, né? Assim como essa parte do elevador, eu acho muito interessante que você falou. E aí, essa preocupação que ela tem de mostrar pra ele, olha, vamos consertar o elevador, é porque, pô, o cara tem grana pra caramba. E aí o elevador deveria estar funcionando, não tá. E como que ele mantém esse jogo com ela? Ele é extremamente gentil. E gentileza é um tipo de força, é um tipo de poder, entendeu? Você ser gentil com alguém que é entendido na sociedade como hierarquicamente superior a você é sobrevivência. Agora, você ser gentil com alguém que é identificado na sociedade ou que você identifica que está numa situação pior do que você, isso é sinal de força. Isso é poder, entendeu? Então, eu acho que ele mexe muito bem com as artimanhas, assim como o próprio policial, né? Que ele derruba lá o corpo do Fred, que eu falei que é uma cena até, né, engraçada. Quando o inspetor chega e fala, vocês mexeram no corpo? Ele fala, não, eu não. Claro que não. Você acha que eu mexi? Quando assim, na prática, mexeu. Depois o cara tá sendo carregado lá na maca, o chapéu dele cai no chão e o cara não vê. Porque assim, tá todo mundo muito ocupado fazendo o que tem que ser feito e não dá tempo de fazer direito. Porque não dá tempo, e eu acredito que seja isso mesmo, tá? Não vou ficar falando aqui, eles são péssimos profissionais. Não, a gente é o sistema mesmo que tá ferrando essas pessoas. Não, eles são pessoas comuns. Exato. Então, assim, o sistema capitalista está ferrando essas pessoas. Entendeu? São pessoas comuns. E são pessoas humanas, sim, né? Que vão cometer enganos. E aí o Ripley, ele utiliza disso, né? Tirando, é claro, o que ele faz com a Marge, porque a Marge, ele tem que construir um cenário pra ela.
Então ele vai pegando pela emoção, né? Ele vai pegando pela emoção, até ele conseguir convencer ela, depois de muito tempo, de que o Dick Greenleaf realmente abandonou ela, cometendo, né, a morte por suicídio, né? Ele consegue, no final das contas, isso, né? Nem passa pela cabeça dela que o Tom possa ter matado ele. E é curioso isso, porque ela é a única que não acreditava nele de verdade, né? Além, é claro, do Fred, mas o Fred, coitado, né, morreu. E é Então, muito curioso como a Marge acaba entrando nesse jogo, e isso ali é mais pro finalzinho da série mesmo, e como o Tom consegue dar uma corrompida nesse personagem da Marge, porque não só ela acaba comprando esse rolê todo que ele tá expondo, como ela passa a ver como um ganho, uma forma de ganhar uma vantagem, que é a publicação do livro dela, e ela começa a fazer um marketing em cima desse suicídio do Dick, e poxa, o meu amado, e aí o livro é pra ele, e vivemos isso juntos, eu posso falar tudo que vocês quiserem sobre o Dick, esse pobre milionário que cometeu suicídio, oh meu Deus, que coisa trágica, e ela passa a lucrar em cima da tragédia também, não com um golpe como o Ripley fez, de fato, mas com essa memória, né? Ela acaba utilizando esse recurso afetivo para conseguir também alguma vantagem própria. É isso. Então, eu acho que o que mais atrai nessa história é que, apesar desse ritmo lento que a gente falou lá no comecinho do nosso episódio, né? Essas cenas em preto e branco, todos os personagens são extremamente humanos, sabe? Então, eles aparentam ser pessoas de verdade, o que torna, na verdade, o Tom Ripley mais assustador, né? Assim. E mais reprovável ainda. E juro, eu não consegui sentir nenhuma empatia por ele, apesar de entender essa parte do é injusto que esse cara tenha tudo e que uma pessoa que venha de uma classe baixa precise batalhar ou entrar na vida do crime pra conseguir alguma coisa na vida. Não vou nem dizer conseguir alguma coisa pelo trabalho no sentido de ficar milionário também não, mas de conseguir alguma coisinha, né? Algum conforto na vida. E ele vê essa solução fácil, que é do roubo de identidade, né? Da falsidade ideológica ali com o Dick. Mas, apesar de entender essa crítica e concordar no sentido de realmente a sociedade é uma merda, é isso mesmo, acontece, a gente tem que viver com isso porque, infelizmente, estamos dentro desse sistema, né? Mas eu não consegui não torcer contra ele. Era um fascínio, assim, quase como ele tá fascinado pelo Dick no começo, sabe? Não tomaria o lugar dele, mas eu não poderia me importar menos também se ele ia ter sucesso ou não, sabe? Eu só tava curiosa sobre quais seriam os próximos passos dele, né? E eu acho que, como um todo, Amandinha, é uma série muito boa mesmo, que eu acho que merece ser vista, merece ser reconhecida. Inclusive, eu vou deixar aqui o convite para você, ouvinte, que gostou da série, gostou do nosso episódio, que você também procure outros episódios de podcast ou sites de críticos de cinema, que aí com certeza eles vão ter, uma crítica absurda pra trazer pra vocês, até com relação à qualidade do material, né, do audiovisual, porque aqui a gente não tem escopo teórico pra falar isso, além de, nossa, é realmente surpreendente, as minhas sensações foram essas, mas a gente não tem o que é necessário, né, de teoria pra poder te explicar o porquê. Então ficou uma dica extra aí pra vocês continuarem no mundo de Ripley aí pesquisando. E essa série, aliás, essa minissérie de 8 episódios, ela já foi finalizada, então não teremos, ao que tudo indica, uma continuação, né, uma adaptação do segundo livro, enfim. E por mim tá bom também. Ao que tudo indica, porque dei uma pesquisada, né, e o diretor, que também é o roteirista, enfim, ele produziu a série toda, já demonstrou ter alguma vontade aí de prosseguir no universo de Ripley. Eu acho que deu, pra mim tá bom. Inclusive, uma surpresa que eu tive com essa série é que, por se tratar de uma minissérie de 8 episódios, eu imaginei que fosse abordar outros livros também. Até porque ela não se chama
chama O Talentoso Ripley, como é o caso do filme, e sim apenas Ripley. Então eu pensei, bom, é uma excelente oportunidade para eles tratarem da série de livros, que são 5, como um todo, né? Dá tempo para fazer isso. Mas não aconteceu. Essa série realmente para ali no final do primeiro livro. Sim, acaba ali no final do primeiro livro. E eu concordo com você, Amandinha. Pra mim deu também. Assim, legal, show de bola, arrasou e deu, né? Acabou, muito bem. As coisas têm que acabar no momento certo, sabe? Pra também depois a gente não... pra não virar uma grande porcaria, vai... Satura, né? Correto. Satura, é isso. Então, é isso, amiga. Adorei gravar esse episódio com você. Espero que você tenha se divertido. Espero, ouvinte, que você tenha gostado desse episódio. E se você quiser acompanhar Amanda Barreiro, onde você se encontra nas internets? Só no Instagram, e por aqui também, né? Mas lá no Instagram eu tô como @a.mandes91. Muito bem, vocês também conseguem seguir o podcast Perdidos na Estante lá no Instagram em Perdidos na Estante Pod. Pode seguir a gente lá, curte as nossas postagens, dá coraçãozinho, gente, deixa um comentário, não custa nada deixar um comentário, compartilha no seu stories também quando a gente lançar algum episódio, se você quiser utilizar também essa caixinha ali de DM do Instagram, a gente tá sempre recebendo os comentários de vocês e a gente manda beijo pra vocês na próxima semana, no próximo episódio. Pra me seguir nas redes sociais, lá no Instagram em domenica.mendes ou lá no Blue Sky, o meu usuário é domenicamendes.com. E é isso, Amandinha. Semana que vem eu vou voltar com 3 pessoas. 3 pessoas. Eita, caramba, casa cheia. Casa cheiaça. Tirei o baço da geladeira de novo e vou trazer um grande casal de amigos nossos que a gente gosta muito, que é o Rodrigo e Telo, lá do Mais Um Podcast de Casal. E nós vamos falar sobre X-Men 97. Então dá tempo, ouvinte, de você maratonar a série aí pra assistir. Essa série tá na Disney Plus, então assiste porque os meninos são maravilhosos. Eu tenho certeza que esse episódio vai ficar incrível, que você vai amar. Então, Amandinha, uma ótima semana. Pra você também, amiga, um beijo. E, é claro, sempre é maravilhoso fazer podcast com você. É maravilhoso fazer episódio com você também, amiga. Ótima semana, ouvinte. Obrigado por tudo, compartilha esse episódio, deixa um comentário, avalia a gente no Spotify. Um beijo e até semana que vem. Nunca mais vou conseguir falar tão rápido assim. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domenica Mendes e Amanda Barreiro. A pauta é de Amanda Barreiro. A produção é de Domenica Mendes. O assistente é narrado por Leonardo Tremesquim. A edição é do Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. A montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizadas falas da minissérie Ripley de 2024, produzida e disponível na Netflix. De repente estamos velhos, não fizemos nada e morremos. E tudo começa com formas de gelo.